Então, ó, nessa questão 147, diz assim: o Catar convocou centenas de civis para o serviço militar obrigatório que opera em postos de segurança nos estádios da Copa do Mundo, no estádio da Copa do Mundo. O Catar tem uma população de 2,8 milhões de pessoas, das quais 380 são nativas do Catar, e espera que um fluxo sem precedentes de 1,2 milhões de visitantes para o torneio. Já o país tem um acordo com a Turquia que está fornecendo 3.000 policiais de choque. Vê, esse texto em si, não é interessante você começar a questão por ele. Por quê? Tem muita informação aqui que não é informação necessária para resolver a questão. Então, muitas vezes, se você está com a leitura já de algumas questões aí, né? Então, imagina você no dia da prova. Já leu várias questões, já está com a vista pesada, já está cansado. Então, você não está conseguindo, às vezes, ler tão bem como você leria normalmente. Então, o que é interessante? É interessante a gente sempre procurar começar a questão lendo o comando para direcionar a nossa leitura. Nesse caso, seria um comando até um pouquinho grande, mas que ele tem um elemento que vai facilitar a minha vida, né? Então, vê, vamos ler aqui o comando, né? Suponha que a razão, ou então a razão, o que é uma razão? É uma divisão. A razão entre o efetivo de agentes de segurança do Catar e a população do país seja. Então, vê, do texto todinho, o fluxo que ele me entregou, né, aí, tem o valor dos 380, tem os 2,8, tem os 3 mil policiais. Beleza. Ele me entregou vários elementos, mas até então, ele só está falando de quem? Agentes efetivos e a população. Então, se eu fosse relacionar, né, eu teria uma relação dos efetivos pela população. E essa razão é de 1 para 50. Vê, isso daqui não seria o resultado da questão, tá? Vou só fazer para a gente falar disso aqui. Então, os efetivos, né, pela população é de 1 para 50. Então, pensa numa razão como sendo a divisão, e como ele me deu aí o valor de 1 para 50, é o resultado dessa divisão, beleza? Então, se acostuma a trabalhar com fração, beleza? O que é que vai acontecer agora, ó? E que se espera que a razão entre os novos agentes de segurança e os visitantes seja de pelo menos 25% dessa razão. Então, vamos ver o que ele quer agora para fechar, né? Nesse caso, o número mínimo de civis que deverão ser incorporados às forças de segurança é. Então, ele quer um mínimo. Quando a gente fizer essa, a gente pode trabalhar com igualdade? Pode. Você vai achar o mínimo, a condição mínima para ter aquilo. Mas você sabe que pode ser mais. Beleza? Então, se você quiser na conta fazer igual, mas seria mais correto igual ao maior, né? O menor que, maior que. Beleza? Eu vou fazer aqui com igual, pelo costume já de montar as questões, tá? E aí no final você só faz uma análise do que você descobriu, tá certo? Então vê, nessa questão ele quer o número de civis que tiveram que incorporar. E é o que ele fala. Ele falou que se espera que a razão entre os novos agentes de segurança e os visitantes seja de 25% dessa razão. Então, eu não precisaria usar a primeira parte desse comando, né? Então, se você for ver essa primeira partezinha aqui, ó, ela não seria tão necessária, né? A principal para resolver a questão seria essa razão aqui, ó. Vê, ele me falou aqui, né? Beleza? A única informação que seria importante da parte de cima seria isso daqui, tá certo? Porque não tem que ser 25% disso? Então dá uma olhada. Se ele falou que é a razão entre os novos agentes, então agentes pela, qual é? Os visitantes, né? Isso daqui vai ser uma razão
né, que vai ser 25% dos 1 para 50, eu já vou chegar nessa parte, mas aí eu já vou direcionar minha leitura com relação a esses elementos, beleza? Então, antes de olhar para o texto, vamos pensar aqui, ó. Se ele disse que eu tinha uma razão de 1 para 50 e vai ser 25% desse valor, eu vou multiplicar por 0,25, né? Ou eu posso pensar que 0,25 seria, ó, 1/4. Então, seria 1 sobre 200. Beleza? Então, eu sei que todo o resultado aqui tem que ser de 1 sobre 200. Beleza? Então, vamos procurar agora no texto esses elementos para resolver a questão. Vê, ele diz que o fluxo de visitantes é de 1,2 milhões. E aí ele falou que já teria 3.000 policiais da tropa de choque, né? Vê, então o que eu vou fazer aqui, ó, esses novos agentes é o que a gente quer descobrir, e os visitantes é de 1,2, 10 a sexta, né? E aqui 1 sobre 200. Beleza? Vê, o que é que vai acontecer agora? Vou fazer meio pelos extremos, né? E aí eu vou achar o valor que ele vai ter, beleza? Quando a gente fosse fazer aqui meio pelos extremos, ficaria 200 agentes. Se você quiser chamar de x, pode chamar, vou chamar de agentes, é a variável. E aqui 1,2, 10 a sexta, tá? Ó, então agentes, o 200 vai passar dividindo, né? E aí eu vou escrever assim, ó. Eu vou colocar assim. Então, olha para cá. Eu tinha 1,2, 10 a sexta. Eu quis colocar 2 ali para eu cortar, né? Então, eu tive que deixar assim. Eu andei quantas casas? 1, 2, 3. Então, aqui fica 10 a terceira, tá? Cortei, 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 cortei. Aqui fica 6, 10 a terceira, que são 3 zeros. Aí, cuidado, não marca letra B, né? Por quê? Né? Porque você sabe que desses 6.000, 3.000 já são emprestados pela Turquia, certo? Então, dos civis, só são 3.000. Se você quisesse, na hora da conta, para não se perder nisso, você poderia fazer assim, ó. Vou pegar do jeito que está aqui, deixa eu apagar. Se quiser tirar um print aí da tela, pode tirar, deixa eu só apagar aqui rapidinho, para fazer aqui do lado como é que seria, para você não se perder na hora da conta. Então você pode chamar de X os visitantes, mais os 3.000 que a Turquia já forneceu, né? Porque isso daqui não vão ser todos os agentes. E aí você faria a mesma conta, que seria a mesma ideia de montagem, tá? Daria a mesma coisa. Só que aqui você já teria o valor direto, porque você já levou em consideração a Turquia. Então aqui você ganha no sentido da atenção, mas aqui você ganha no sentido do cálculo, né? Você não precisaria fazer a distributiva, por mais que não fosse nada demais, né? Mas aqui você teria que ter uma atenção maior, né? Na hora de marcar. Então lembra, sempre antes de marcar, né? Se você achou para cá, você acharia 6.000. E aqui o X você já acharia 3.000 de cara. Mesmo assim, antes de marcar, lê de novo o comando, só para verificar se o que você achou confere com a situação, porque aí você notaria que aqui não seria 6.000, seriam 3.000 civis, né? Porque a Turquia já forneceu 3.000. Então, o gabarito aqui, ó, na letra A.